Então aqui esse cara defende que Jesus não existiu, né? Então aqui pra quem é da escola já vai analisar ele de forma quântica, né? Então você já vai ver o emocional dele, porque você vê ele é bem vermelhinho, né? O timbre dele é vermelho, olho vermelho, sem ser maconheiro provavelmente, os dentes pontudos, orelha pontuda, emocional. Ele pode ter sofreu muito na mão dessa situação religiosa, traz isso no emocional. Nem conheço, tô vendo aqui. E ele vai ir contra Deus, contra a Bíblia, até enquanto der. Até ele ver que ele já renasceu, que hoje ele é bom, que ele tá já salvo, que ele tá feliz. Ele continua numa simetria perfeita, de cores alinhadas no sol de toda manhã. E o mapa das estrelas o mapa das estrelas é o mesmo, desde os egípcios, dos babilônios. A simetria existe. A inteligência é viva. Não existe universo sem nossa observação coesa. A Bíblia que ele critica venceu reis e gênios. Se fosse mentira, seria a mentira mais sagrada do universo e mereceria respeito. Porque a dignidade vem daí. Seriam todos queimados. Você, por falar o que fala, tomaria pedrada, seria queimado. É a existência de Cristo, ainda que fosse mentira. Você deveria ser grato. Porque seu canal e sua palavra só é possibilitada pela existência, ainda que hipotética, de Cristo, tão poderoso que ele é. A mera hipótese da sua existência permite o seu canal e sua vida. Só isso basta pra você respeitar Cristo e Deus. Poderia parar por aqui. Com alguém que segura o que você segura. Pra quem enxerga o que eu enxergo. Mas vou adiante. Uma boa pergunta para você fazer pro seu professor cético. Professor. Lá vem a boa pergunta para se fazer pro professor cético, hein? Se prepara aí, meus colegas. Se a Bíblia é um livro tão idiota, tão tolo como o senhor está apresentando, que ele apresenta para você o seguinte: olha, os cristãos são tão idiotas. Na sua igreja eles nunca te mostraram que tem uma contradição de Gênesis capítulo 1 para capítulo 2? Tá vendo como é que ele sabe que existe contradição de um capítulo pro outro? Não, a gente não sabe, ô meu amigo. Vou respeitar que você passou por boas em várias vidas, mano. E você tá um cara bom agora. Sem Deus você é esse cara bom, mano. Se você tivesse Deus, velho, você seria único. Um dos únicos. Mas beleza, se você aguenta. Deus deixa quem aguenta ficar sem ele. Pra ir fundo na escuridão e mostrar que a dignidade sobrevive. E você é a prova viva da misericórdia e do amor dele. E das portas abertas em qualquer momento que você queira voltar. Tá? Agora, eu não quero te convencer tão rápido. Eu quero que você continue nessa escuridão. Arrebatando muitos que se convencerão com você quando o dia chegar. Te agradeço pela sua existência, irmão. Antes de tudo. Agora, a gente sabe que a Bíblia se refuta. A gente sabe que versículos se contradizem. Você acha que você é um Sherlock Holmes e a gente é idiota? São milênios de estudos. É isso que prova que a Bíblia está intocada. Se a Bíblia fosse alterada, como você diz, era fácil deixar tudo de maneira única, inegável, de maneira linear, sem contradição alguma. Era fácil se nós tivéssemos alterado a Bíblia. Se fosse uma invenção, uma historinha, como você diz. Era fácil deixar perfeito, sem contradição alguma. As contradições óbvias, permanentes, milenares, provam que ninguém tocou lá. A não ser as diferenças nas traduções, que podem ser comparadas. E com as recém-descobertas milenares debaixo da terra, só agora foram escavadas, comprovando que as letras são as mesmas. Observando a visão limitada de cada apóstolo, como a visão limitada de cada cor, podemos juntá-las e enxergaremos a luz. Era fácil para alterarmos tudo e deixar tudo perfeito desde sempre. As contradições da Bíblia mostram sua pureza, mostram que os homens são falhos e que os textos permanecem os mesmos. Não só em Gênesis, tá? Na Bíblia inteira tem contradições. Só que esses caras não falam na igreja. E quando falam é assim, relativizando, ridículo. Mas você tem razão, a igreja tá querendo, a maioria dessas igrejas tá querendo ganhar dinheiro, ganhar o dízimo. Agora é diferente você julgar Cristo, julgar os textos.
Se você atacar igrejas e pastores, você vai ter razão, vai estar fazendo um trabalho divino. Não ataque Cristo, a mensagem cristã, que permite que você exista. Até você que não acredita em Cristo, vive dele. Seu canal vive dele. Você vive de refutar alguém que pra você nem existe. Você vive do nada. E o nada é mais poderoso que qualquer coisa que você tenha na sua vida. Porque esse nada vem dele, o tudo. Tenha gratidão, respeito, no mínimo. Popularizando como se aquilo ali não fosse nada, né? E aí muitos crentes, muitos religiosos só são ensinados na igreja com versículos isolados, fora de contexto, e eles arrotam, né? Texto fora de contexto é pretexto, eles vivem falando isso, né? Não. Só que eles sempre leem versículos isolados, nunca trazem explicação exegética ao invés da devocional, né? Não é isso, cara. A sua lógica de hoje é diferente da lógica grega, da lógica romana, da lógica persa, é diferente. E a Bíblia sobreviveu a tudo isso. A explicação que te satisfaz hoje não ia satisfazer o romano. Era outra explicação pro romano. Nós vencemos. Era outra explicação pra qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Nós vencemos todos os reinos. Não é sobre a explicação que lhe convém na coerência temporal, secular, na sua referência momentânea, com os padrões que você tem decorado. Não é sobre isso. É sobre algo que resiste a isso. E tem resistido há milênios. Isso é inegável e motivo suficiente pra você respeitar. Gênios, impérios, imperadores respeitaram. O que quem de nós poderia não fazê-lo? Que loucura seria essa? Nunca explicam às pessoas os erros, as contradições, as imprecisões históricas, apesar deles saberem disso. Por que eu sei que eles sabem disso? Porque para você se formar em teologia, para você saber fazer exegese, você tem que estudar história, pesquisar, e aí você descobre que a Bíblia é uma invenção, que a Bíblia foi fabricada, que é feita por homens, com vários autores diferentes. Tá vendo? A Bíblia é uma invenção, feita por homens, com vários autores diferentes. Não, é um monte de luz boiando. É isso que torna ela mais espetacular, mais sagrada, mais única. Através das agulhas, das mãos de homens, Deus escreveu o eterno, que sobreviveu a todos os gênios, todas as ideias, sobreviverá a você. Você é nada diante da Bíblia, eu sou nada, qualquer um de nós é nada, diante de um texto que venceu gênios e imperadores, reis e reinos, recontou os tempos e faz sentido até hoje. Abra sua Bíblia, até hoje fará sentido. Texto algum, de obra, de autor algum, jamais conseguiu nem chegar perto disso. Qualquer texto de qualquer outro autor antigo é mais recente e você dará risada diante de seus mitos, por mais coerentes que sejam, para quem enxergar bem. A Bíblia continua atual, vencendo, prosperando. E quem a abandona derrete, como a Europa tem feito. Que ódio é esse? Que fetiche é esse de atacar quem prega o bem? Que fetiche é esse de viver pra destruir textos que nos igualam, que nos protegem, que faz você querer acordar amanhã, vencer a dor, vencer a doença, vencer o mal, acreditando no bem comum, na reunião da prosperidade? Que fetiche é esse de querer atacar o que nos une, o que nos faz acordar um dia a mais? Que fetiche é esse de atacar o bem? Por mais mentiroso que fosse, por mais ilusória que fosse essa história, uma história que defende o bem. Que fetiche é esse de atacar a história que defende o bem, o perdão, o recomeço, a união? Que fetiche é esse? Com tanto mal pra você atacar, com cultura woke, com criança sendo transformada em GP, com mulher sendo transformada em adúltera, com a normalização da putaria, da desgraça, a destruição da família, do lar, da coesão, da união. A destruição do sagrado, do santo, transformando todo mundo em parasita, em verme, sugando prazer fácil. Diante de tanta coisa horrível, que fetiche é esse de atacar o santo? Uma história santa de amor, de união e de perdão, que por mais ilusória que fosse, transformou a sua liberdade no que é, lhe permite ser quem você é. O mínimo seria a gratidão a esse conto de fadas. O respeito que você tem aos contos da Disney. E você tem mais respeito por histórias de homens do que pela história que lhe permite ser quem você é. Por mais ilusória que fosse essa história, o mínimo da dignidade demonstraria respeito. Você ataca a si mesmo, seu emocional, sua revolta com Deus, sua revolta com a perfeição, diante das suas dores. Você se revolta por ter sofrido. Ideal seria se você fosse um parasita que tivesse vivido do prazer.
Aí você defenderia Deus? Acreditaria em Deus? Não teria se afastado da religião? Se ele tivesse te mantido um parasita degustando do doce? Mas porque ele confiou na sua luz e no seu mergulho, na dignidade que você mantém, ainda que longe dele. Por confiar em você, você o ataca. Bem-vindo ao clube. Se arrependa. Aqui estamos nós. Você, nem nada do que você disser, nem ninguém disser, vai negar a simetria das estrelas, das cores que se alinham no sol de cada manhã. A inteligência é única e ela se fraciona nos ângulos que somos nós. E qualquer ateu tem que aceitar a harmonia dos tons, na música, nas cores, nas formas, na reunião da coerência, que enxerga de dentro pra fora. Sem nós nada há, tudo é átomo, tudo é poeira. O universo somos nós. A nossa densidade define o que é sólido, líquido e gasoso. Nós somos a vida. Nem o ateu pode negar isso quando para pra pensar. Você ataca o seu passado, suas dores, os seus traumas. E não Deus, nem a Bíblia, que lhe permite recomeçar. Que fala de perdão, de amor, de misericórdia, de reunião. E que se fosse uma história ilusória, seria a melhor delas, pela qual nós deveríamos lutar. Diferente, que tudo aquilo ali é historinha, tá? Que aquilo ali tudo é invenção. Eles nunca te disseram na sua igreja que Ur dos Caldeus é um termo errado? É a invenção que permitiu você ser livre pra falar o que fala. É a invenção que venceu os séculos, os milênios, os homens, os reis, os imperadores. É a invenção sagrada que, se mentira fosse, pela verdade teria sido contada. E por isso mereceria o mínimo do seu respeito. Porque a sombra também é da luz. É acolhida, definida e se define por ela. E o todo é maior do que você pensa, é inegável por qualquer um que raciocine. Porque não existia Ur dos Caldeus na época de Abraão. E ele vai... Entendeu? Olha como é que ele sabe, tá vendo? Então, Lógico que a gente sabe. A narrativa bíblica, ela é um texto que ele é mais recente na história. Você muitas das vezes atribui que Abraão, que Moisés tá lá em 1300 antes da Era Comum, por exemplo, né? Antes do suposto nascimento de Cristo. Aí eles colocam essas cidades como se estivessem lá. Só que, na verdade, essas cidades, segundo a arqueologia, só vieram a existir, sei lá, no século... Qual que é a sua intenção? Sua intenção é que a humanidade fale, não teve Cristo não, nem tem Deus. Vamos voltar pra como era antes. Vamos queimar os velhos, as crianças, vamos matar quem é mais fraco. Vamos sugar os prazeres dos mais fracos. Vamos voltar pra animalidade, da selva, da desgraça, da destruição. Antes da coerência, do padrão que vem da Bíblia, antes e depois. Seja em Cristo antes dele. O desenvolvimento da coerência, do perdão, do autocontrole, da administração, da dignidade, tudo isso é santo e venceu os homens. Merece no mínimo seu respeito e admiração. Qualquer coisa além disso é ego. Um ataque a textos milenares que venceram reis. Você com soberba rindo, esses textos ridículos aí, que reis e gênios acreditaram. Eu não acredito. É uma piada! Uma piada! Quer ser louco? Eu sei ser louco. E ainda não consegui passar sua loucura de negar textos sagrados milenares que venceram tudo e todos. O 7 antes da Era Comum, né? Olha a diferença. Quase metade da idade de diferença. Textos ali que só fazem sentido sendo depois do exílio babilônico. Ou seja, a gente está falando aí de século V, século IV, né? Até textos de século III. Sim, são textos que foram perdurando, sendo readaptados pelos textos, pelos acontecimentos. As pessoas viram que se encaixavam, as palavras foram dadas. Mas a surpresa foi tanta que os textos se mantiveram. Se eles fossem refutados, teriam sido virado piada na hora. Todo mundo vê o que você tá vendo. Ia ter virado piada, não teria chegado até aqui. Chegou até aqui porque se confirmou. E as palavras se substituem no decorrer dos tempos. Mas a essência da informação tava lá e foi isso que a trouxe até aqui. Não precisa ser crente pra ver isso. E pra qualquer texto que você usar de referência, mitologia tal também chegou. Não sei o que também chegou. Chegou, porque além de ser verdade, a gente explica como. Tanto que tudo se encaixa, tudo é 12, tudo é 7, tudo é o mesmo desdobramento da realidade cognitiva. Além disso, tem bem menos informação, bem menos prova, bem menos registro pra tudo isso do que pros textos sagrados. 2 antes da Era Comum, que são atribuídos a lá atrás. Então essas coisas não fazem sentido. E eles sabem disso. Lógico. Só que eles contam pra você. Não conta o que ele acabou de fazer. O que a gente tá fazendo? A forma como a Bíblia tem
pontos de vista diferentes é o que prova que ela não foi tocada. Era fácil deixar tudo consistente. Era fácil deixar tudo perfeito, já que a gente que inventou. Você tá se auto-refutando. Não, ninguém te conta isso. A gente tenta te passar essa informação. E se você correr atrás, se você estudar, você vai descobrir por conta própria. Vomitando tudo aquilo em você fica... Nunca me contaram isso na igreja, realmente. Exatamente, nunca te contaram isso na igreja. Nunca me contaram na igreja. Não, mas ele tá contando, a gente tá contando, pessoas contam. A igreja quer ganhar dinheiro. Aí eu falei, se você atacar a igreja, falei no começo. Atacar pastores, igrejas, errando, você tem razão. Agora você tá atacando Cristo e a Bíblia. Isso é loucura. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, galera, eu era crente. Eu vim de uma família católica, né? Ah, não falei que tinha se afastado disso? Depois eu fui É trauma emocional dele. evangélico. E quando eu comecei a ler a Bíblia, meu irmão, foi um susto. Eu comecei a ler e estudar. Eu falei, que isso, gente? Isso aqui tá na Bíblia? Aí eu fui pesquisar, caraca, então isso não podia acontecer por causa disso. Então foi realmente um susto. Você fica impactado, você fica, gente, eu fui enganado minha vida inteira. Nossa, hein? Reis, gênios, imperadores, milênios de homens geniais foram mais ignorantes que a sua destreza. Caramba, hein? Ó! Ó! Wala! Meu Deus! Encontramos aqui o gênio do... Menos! Calma, irmão! Calma! Vai com calma aí! Afastar pessoas de Deus é muito sério! É mais sério que crimes horríveis que você mal pode imaginar. O que você tá fazendo é sério. Cuidado, calma! Calma! Se fosse uma mentira, sua dignidade devia aproximar as pessoas. Dessa mentira que perdoa. Dessa mentira que reúne. Dessa mentira que te faz se autocontrolar. Do ideal cristão, do ideal bíblico, que venceu reis e reinados. Que venceu deuses. Que venceu o tempo. O mínimo, a dignidade ia trazer, ainda que fosse um conto de fadas. Você quer afastar as pessoas da Bíblia? Afastar as pessoas de Deus, de Cristo, da coesão? Você quer que as pessoas persigam seus prazeres? Seus egoísmos? Atropelem umas às outras como se as cores pudessem disputar o brilho da luz? Qual o seu real intuito? Você começou falando legal e foi crescendo, agora não tem escapatória? Boa sorte. As pessoas simplesmente mentem. O que contam nas igrejas é a mais pura e absoluta mentira. Ah, mas você tá vendo o Rodrigo Silva falar na sua cara. Então você tá atacando quem? Os cristãos? Tá, ataca a igreja que você tá falando, que esconde. Aí beleza. Vou repetir pra você. O que é ensinado nas igrejas, na maioria dos casos, não vou generalizar, mas a maioria absoluta é a mais pura mentira. Eles mentem na cara dura pra gente. Tudo isso, na maioria das vezes, em nome de dinheiro apenas. Dinheiro, poder, controle. Mas você tem razão, velho. Mas como não é dos textos, é de Cristo. Não é justo você fazer isso. O nome de Cristo permite que você diga isso. O nome de Cristo permitiu que isso fosse denunciado. Em qualquer outro tempo, qualquer outro Deus, você seria apedrejado, morto por falar isso. Só Cristo morreu para que pudesse falar mal dele, para que pudessem falar mal do que reina, para que os falsos reis fossem denunciados. E é isso que podemos fazer graças a ele. Não acuse-o, agradeça-o. social, só isso. Nunca me contaram isso na igreja, realmente a Bíblia tá errada. Faço uma pergunta de volta, professor, se esse livro é tão idiota, tão estúpido, ele não ameaça ninguém. Por que vocês... Que isso tem a ver? Que tem uma coisa a ver? É que na hora já vem que ele fala do livro de Hitler, né? Se for assim, o livro de Hitler não tinha sido proibido. Mas meio que é. Se fosse tão idiota assim, não proibia. A questão é que tem uma coerência em algumas coisas que acabam sendo levadas do pior jeito, né? É igual a Terra plana. Senão não deixa, divulga pra ver quão idiota todo mundo é, né? Agora o problema é que o buraco é mais embaixo. Infelizmente a gente fica à mercê do que o topo decide. E também porque as pessoas fazem mau uso da verdade. O extremismo da Europa lá, esses neonazis são tudo louco. E levam a verdade e destroem tudo e sujam a obra, né? Assim como os falsos judeus também. E isso não muda a coerência de Deus que a gente protege e que vai persistir, porque o sol continua nascendo, a coesão, a coerência, a simetria venceu. Enquanto o sol nascer, a simetria tá lá. É a gente que vai assistir ela voltar. Um livro tá errado com ameaçar alguém. Mesmo esse livro estando errado, por exemplo, o Mein Kampf do Hitler é um livro extremamente errado. De várias formas possíveis que a gente esteja falando aqui. Mesmo assim, influenciou. O Mein Kampf do Hitler é extremamente errado. Em várias. Então deixa as pessoas verem, pra se afastarem. As pessoas vão ler e falar, Hitler tá falando que
um pessoal talmudista aqui, um pessoal que se diz judeu, domina. Deixa eu ver aqui. Soros, Rothschild, JP Morgan, Vanguard, BlackRock. Ah, besteira. Só falou merda aqui. Pronto. Por que não pode? O que for mentira a gente vai ver. O que for verdade a gente vai ver. O problema é esse. A verdade pesa. Vira um tabu porque ninguém fala. Aí não tem eco. Aí quem fala queima no vazio. Aí ninguém quer falar. Mas é óbvio. É o elefante branco na sala. É o rei está nu. Agora o problema é que eles entenderam ao extremo. Eles consideraram Soros, Rothschild, JP Morgan, esses donos do dólar, donos do mundo. Eles se dizem judeus. E a Alemanha acreditou. Sendo que Cristo avisou. Eles se dizem judeus e não são. Eles são ateus, cabalistas. Eles não priorizam a Torá. Eles seguem a leis de homens, como Cristo falou. Leis de homens, fariseus. O Talmud é reunião de rabinos fariseus. Isso eles sabem, eles dizem. Aí o mundo vai ter raiva dos judeus, da Torá, de Deus. Como teve na Alemanha. E a gente grita pra separar o joio do trigo, pra defender o verdadeiro judeu, defender o verdadeiro Israel, defender Deus, defender a Torá. A gente não quer que os judeus sejam perseguidos de novo, por culpa de Soros, Rothschilds, de quem se diz judeus e não é. Milhões de pessoas. E de forma negativa. Salva esse corte aqui, deixa bem claro, pra quem acha que a gente é anti alguma coisa. Qualquer problema que a gente venha a ter. Porque a gente luta e se arrisca pela verdade. A Bíblia também. Por mais que seja errado, ela tem a capacidade, porque as pessoas não leem, as pessoas não estudam e são manipuladas por líderes religiosos como você. Então, né, olha só, você tá fazendo uma historinha aí, um discursinho, exato, né? Tá Carlos. fazendo ali uma... Ele tá contra a hipocrisia da religião, aí beleza, ele pode ter razão. Agora, ele juntar isso com Cristo, com a Bíblia, aí é outra coisa. Exatamente. Obra que Schopenhauer descreveria como vencer, né, um discurso sem ter razão, né? Então, você está enganando, né, ou induzindo as pessoas, né, seria melhor, o termo melhor, sabe que tem esses pilantras a continuarem a mas você não pode juntar isso com Cristo e com a Bíblia, só isso. Seguir nesse erro, nesse engano, mesmo sabendo que existe erro e engano ali. Então é mais uma questão de manobra psicológica. A Bíblia tá lá para qualquer um ler e ver o erro e o engano. Se fosse para mudar, tinha mudado, não é isso a questão. A questão é que os caras pegam os trechos que interessam para tirar dinheiro. E Cristo não fez isso, não pediu isso. A Bíblia não faz isso. Lógica, mental, emocional, que os líderes religiosos fazem com o público, ou seja, seria mais uma questão de marketing, né? De psicologia, como a mente humana funciona, como o comportamental humano funciona, do que trabalhar com evidências, com fatos, né? As provas, as evidências, a verdade, ela não importa muito nesse caso, porque esses caras, esses líderes religiosos trabalham mais... Pode crer, Cauã, bom saber, eu não conheço também. Mas eu vejo que ele vai pelo emocional ali. É bem vermelhinho, né? Com a questão da hipnose, trabalham mais com a questão da lábia, dos gatilhos mentais, de como o ser humano se comporta para poder manipular você. É assim. Então, se o que está na Bíblia é verdade ou não, pouco interessa para as pessoas. Porque elas não estão sendo manipuladas pela verdade, elas não estão sendo manipuladas pela lógica, elas estão sendo manipuladas pelo emocional, não pelo racional. Porque se fosse pelo racional, não existiria nem crente. Não, você tá fazendo isso. Você tá indo pelo emocional dos seus traumas. Se fosse pelo racional, você ia pensar: meu, esses textos venceram reis, milênios, imperadores, gênios. Isaac Newton, Einstein, os gênios do mundo respeitaram esses textos. Isso é o racional. Textos que venceram o tempo. Venceram os deuses, as mitologias, os impérios. Textos que me deram a liberdade para eu falar o que eu falo. Até mesmo contra isso. Coisa que jamais nenhum nome ou Deus fez. É o Deus da misericórdia, o Deus único que lhe deixa ser quem você é. Para que você volte para ele por amor. É isso que o racional ia te falar. Ia te fazer respeitar esses textos. Ia te fazer respeitar a história de Cristo. Que fosse uma ficção. Você ia amar, respeitar esse conto de fadas, ao invés de querer destruir. Isso que o racional te diria. Você tá sendo emocional. Você quer afastar as pessoas desse texto, por melhor que ele seja. Da coesão, da religião, da intenção. Não do que os crentes fazem com isso. Você deveria proteger a intenção real. Que reis e imperadores e gênios defenderam. Isso é racional. Você está sendo emocional, conta seu passado, sua família, suas dores, os hipócritas que você conheceu. Você parou para conhecer Cristo de verdade? E quando conhecer, você vai jogar seu canal fora e ser um Zé Ninguém? Difícil, né? Você vai voltar atrás e mudar tudo, encarar todo o seu eco, todo o seu público, você vai falar o contrário, do dia pra noite. Difícil, né? Quem é mais fácil estar errado? Você nessa situação? Ou um nome que venceu o tempo e foi respeitado por reis e gênios? Hã?
O que é racional aqui? Existiria nem religioso. Essa que é a verdade. Querem tanto combatê-lo? Por que ele foi tão perseguido ao longo da história? Tão estúpido. Ele não ameaça ninguém. Por que vocês querem tanto combatê-lo? A gente não combate a Bíblia. A gente combate os picaretas que usam esse livro, né? É a mesma coisa que você falar assim, ó. Por que Aí você... beleza. Aí mudou tudo. Ele não combate a Bíblia. Então por que você é ateu? Você combate os picaretas. A Bíblia venceu o tempo e os picaretas dos tempos. Chegou até nós. Defenda Deus, cara, que te ama, quer você de volta. Você tem dignidade, amor, honra, mesmo longe de Deus. Sem esperar nada, sem querer nada. Deus confia em você, porque você tá levando luz na escuridão, o nome dele lá, mesmo sem perceber. A dignidade que você leva nessa escuridão, você aprendeu com ele, mesmo que não se lembre. Vocês combatem o Alcorão? Ninguém combate o Alcorão, cara. Ah, por que vocês combatem o Mein Kampf? Ninguém combate o Mein Kampf. A gente combate as ideologias e os picaretas da fé que usam desse instrumento, dessa arma política, dessa arma de guerra, que a Bíblia é uma arma política de guerra, tá, galera? Pra quem não sabe, pra quem não estuda, no contexto Não, em que a Bíblia fala de paz, de amor, de perdão. E quando fala de ataque lá, ataque aos injustos, a quem queima crianças. Não essa falsa Israel de hoje. A culpa disso, de gente como ele, é essa falsa Israel de hoje. Ele vê pessoas falando de religião, batendo recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade, putaria, financiando os ricos, os bilionários do mundo, financiando tudo que não presta. Ele vê um bando de hipócrita em nome de Deus e da Torá, odeia Deus, odeia Cristo até. ela foi criada para isso, para manipular as pessoas, introduzir novos conceitos, novos impérios, né? Quando o povo era conquistado, aquela religião dominada, aquela religião era modificada, a gente vê isso no caso de Ciro, da Pérsia, né? Verdade, por isso que eu respeito o Vanilla, mais que a maioria aí. Ele mudou de opinião, acreditou em outra coisa, ele mostra, ele é ele mesmo. Por mais louco e errado que ele esteja, ele é real. Quero ver, a maioria não, a maioria vai pela retenção. Aponta a introduzir os novos conceitos, né? Ciro, um estrangeiro, de repente é o queridinho de Deus, né? É o Cristo, né? O Messias, como tá lá em Isaías, né? E você achando que tem ali realmente um Deus por trás e não um ser humano que tá escrevendo aquilo, né? A mesma coisa quando você vê Jesus falando que a pessoa com o maior fé é o soldado romano, que tem que pagar o imposto a César, né? Pague, apódate, pague o imposto a César. Paulo vai lá em Romanos 13, mesma coisa, pague os impostos, apódate, pague os impostos a César. Aí você acha que não tem ali uma manipulação política, né? Cada apóstolo falou o que teve que falar pra passar nos portais dos infernos, onde foram levar a luz. É por isso que eles se contradizem, que os tons, as cores se contradizem, sem deixarem de ser a mesma luz. Eis os evangelhos com as 12 cores, os 12 apóstolos. As 12 cores brilham em tons diferentes. Cada tom diz uma coisa, a luz é assim, a luz é assim, a luz é assim. Cada tom numa frequência. As 12 cores se contradizem, sem deixarem de ser uma mesma luz. Os 12 apóstolos podem se contradizer, cada um vendo de um ângulo, sem deixarem de ser a mesma luz. E é assim que você enxerga a luz. Analisando o que eles viram, fechando as referências, os ângulos das cores. Isso é ciência, não precisa ser beato. Você é inocente. Você não acha que tem ali por trás um cara, um autor, que está escrevendo em prol do império, né? Aí complica. Então, novamente, a gente não persegue o livro. Não, são textos que acharam agora, já estava escrito assim. São textos que estão escritos assim. Não é o imperador faz isso do dia pra noite, ele é atropelado lá, pendurado. A cristandade abocanhou a massa. Os textos já estavam lá. Constantino foi vencido por aquilo. E teve um desdobramento ali na hora. Quem nunca teve uma expansão? Um dia você vai ter, cara. Quem nunca expandiu de nenhum jeito? Não faz ideia. Ele é assim, materialista. Ele acha que isso aqui é sólido. Ele nunca saiu da própria consciência, do próprio ponto de vista. Um dia ele vai. Por bem ou por mal. E ele lembrará de nós. E vai ver que a gente tinha razão. A gente persegue os picaretas da fé que utilizam desse livro para manipular as pessoas, para mentir, enganar, obter, né, recurso financeiro dessas pessoas. E você tem razão. Isso eu concordo, velho. Cristo denunciou isso. Você tá fazendo o que Cristo fez. Você tá falando o que Cristo falou. Era pra você amar Cristo, como ele te ama. Você tá sendo ruim. Você tá... E por um motivo, que você traga muitos desses com você que nem é você. Você tá abrindo mão do que você poderia ver pra trazer outros. E que quando tiver muitos... traga-os com você. Para poder obter o controle da vida delas, o poder em si, né? E ficarem aí multimilionários, se elegerem, etc, 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 em cima das pessoas inocentes. Mas não foi o que Cristo fez, não foi o que a Bíblia disse pra fazer. Nem o Antigo nem o Novo Testamento fala pra você acumular riqueza. Tá? Quem faz isso é o Talmud. Os que se dizem judeus e não são, que infelizmente é a maioria aí. Uns porque são ruins, outros porque não sabem.
que não sabem que estão sendo enganados, que não estão sendo manipulados. Então a gente não persegue ninguém, a gente só está elucidando aquilo que de fato a Bíblia é, aquilo que de fato a religião é, e o que essas pessoas estão passando na mão dos picaretas da fé. Só isso. Por que ele foi tão perseguido ao longo da história? Por que ele foi... Cristo não fala que é impossível, mas ele fala, cuidado, é mais fácil um camelo passar um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Você vai ter medo de perder o que tem. Vai ser difícil você naquela vibe, naquele nível dimensional, vibrando acima da maioria, colhendo o ritmo da maioria, você se manter humilde. Você vai esquecer da frequência lá de baixo. A não ser quando transbordar lá em cima, que sai no mesmo lugar. E aí já é o inferno. Agora é difícil você lá de cima passar com todo mundo aqui embaixo. Não é impossível. Teve Nicodemos, José de Arimateia, teve fariseus riquíssimos lá que sem eles não ia ter onde Cristo ser enterrado, não ia ter pedra para ressuscitar. Não é impossível. Mas é difícil, é bem claro que é difícil. Quanto mais rico você for, mais difícil é. O Novo Testamento não te incentiva a ficar rico. E o Antigo também não, tá bem claro. Lá não acumuleis muito ouro pra você, nem prata, nem nada, riqueza alguma, porque isso te corrompe. Então a Bíblia não fala isso, você tá acusando homens. Não é justo com Deus. Foi tão perseguido? Cara, eu lembro da Inquisição, né, queimando livros. E eu tenho certeza que a Bíblia não estava entre eles, né? Os nazistas, por exemplo, eles estavam lá com cristãos, estavam lendo a Bíblia, né? E queimando outros livros. Então eu posso dizer que... O que dizia esses livros? O que dizia esses livros queimados? O que estava acontecendo na Alemanha? Você foi lá ver? Se a gente sair queimando esses livros agora, que ensina a criança que ela pode brincar de ser menino, menina, menine... Esses livros que incentivam as crianças a procurar a sua visão sexual de si mesma. Se a gente queimar esses livros, você vai falar isso? Tem nexo. A Bíblia, ela foi usada como instrumento, né? A Bíblia e a religião cristã em si, para perseguir outras religiões, queimar livros, né? Destruir outras culturas, outros povos. Quando você chegava com as caravelas, né? Com a cruz estampada, era para destruir e dizimar povos inteiros. Na própria Bíblia está contido lá que eles eram, como é que pode dizer assim, genocidas, né? Eles chegavam lá, queriam a terra daquele povo e matavam todo mundo. Ao anátema. Na época um povo que estava matando o bebê, oferecendo o bebê ao fogo. Um povo injusto, que merecia o caos para voltar para harmonia, para paz, para justiça. Não o que Israel faz hoje, falso Israel, dos Soros Rothschilds. Aí eu vou concordar com você. Eles explodem quem reza para abortar no solo santo. Aí é coerente, pô. Tava mulher, idoso, homem, criança, bebê de peito, recém-nascido, né? Animais, matava tudo. Era tudo uma conduta de um povo, era um organismo, cada um era uma célula. Tinha um povo que acreditava na morte de inocente. E merecia sofrer o eco disso, de todos que fizeram sofrer em contrapartida. Era injusto. Agora não, agora tá ao contrário. Tá um povo que financia com Turuoke, que só vive de prazer, explodindo quem sofre e reza. Que não vai explodir os shake lá. Aí eles são amiguinho. Tudo curtindo juntinho. Vai sujar a Terra Santa. Isso é ritual, isso é de propósito, isso é humilhante. E pessoas como você ajudam o mal e não percebem. Genocídio completo. Até na Bíblia isso, tá? Se você ver lá no livro de Josué, tem vários povos que são exterminados por Josué. Se você ler Números, se você ler Deuteronômio, você vai ver que tem vários... Até o contrário, Deus mandou matar e eles ficaram com dó. E aí deu um monte de mal. Eram pessoas que faziam mal. Era uma conduta, uma toros maléfica. Como um vírus que você quer eliminar às vezes. É ruim falar assim, mas o cara queima criança. Vários povos são exterminados. Juízes também tem isso. Matar bebezinho, pra destruição total e completa. Entendeu? Então é complicado, né? Você falar que a Bíblia foi perseguida, quando na verdade foi o cristianismo e a Bíblia sendo usada como instrumento que foi usada para perseguir os outros, perseguir e matar. Isso aí se chama... Usada como instrumento, contra o que Cristo disse. E a força de Cristo foi tanta que se libertou e venceu seus perseguidores. E se manteve sendo o que é, sinônimo de liberdade. Que permite hoje que você diga o que diz. Qualquer outra religião que tivesse o poder de Cristo hoje, arrancaria sua cabeça. É a liberdade da existência de Cristo que permite que você seja você. Isso é fato. Acuse-os daquilo que a gente faz. Até hoje não tem pessoas que são perseguidas em nome da... Mas tá bom, já foi muito aqui. Até porque se ele me der strike eu vou recorrer. Não pode ser muito, senão fica difícil. Mas acho que não vai não, fui respeitoso. Aqui eu até provei o que ele falou que não tinha prova histórica. Tem prova histórica, ele disse que não é porque
Isso tudo fala de um Jesus mitológico. Não, Jesus teve uma história extraordinária. Aí ele foi registrado assim. Aí pra eles não valem como histórico, porque era extraordinária a história. Ah, me poupe, cara. Até pus no TikTok aqui, me siga aí quem não seguir. Hoje eu tava vendo que eu tenho um monte de TikTok, eu nem lembrava, velho. Eu procurando eu mesmo. Cara, tem um de 7 mil, um de 11 mil, sei lá, outro de... Cara, eu nem lembrava. Acho que tava com strike, eu fiz outro. Mas foi bom, né? Porque qualquer coisa... Acabaram de encontrar... Calado. Aqui, ó. Provas históricas de que Jesus existiu. Embora a existência de Jesus seja um fato para a maior parte dos historiadores sérios no mundo inteiro, alguns ainda insistem em dizer que Jesus não existiu. Vamos às provas. Evidências históricas de que Jesus existiu. O historiador romano Tácitus, que não tinha simpatia nenhuma por cristãos, escreveu sobre Cristo em 116, dizendo que ele foi colocado à morte por Pôncio Pilatos. A questão do Talmud é que, como é muito pesado com Cristo, desde sempre eles sabem que é Cristo. Eles continuam sabendo. Mas como é pesado, eles ficam disfarçando, fingindo, talvez não seja, pode ser não sei quem. Aí os rabinos às vezes tentam desviar. Mas é só você ler lá que tudo bate, né? Filho da Virgem, os milagres, tudo se encontra. Ô porra. Pôncio Pilatos. E este é um registro oficial, em documentos romanos. O historiador Flávio Joséfo também é outro que registrou Jesus Cristo. Em 93, Flávio escreveu a história de sua era. Uma passagem diz: agora, aqui neste tempo, Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, porque ele realizou feitos inacreditáveis. Isso é histórico, registrado. Uma das imagens mais antigas de Jesus é um grafite em pedra, que demonstra algo confirmado nos textos judaicos do Talmud, que era uma zombaria dos judeus que negavam Cristo, pintá-lo como um burro pendurado na cruz. Isso prova que a figura de Jesus era reconhecida desde os primórdios. Quem lê o livro Anticristo aí tem todas essas provas, aí sabe de onde vem. Filósofo Celsus, que era um anticristão, mas ele confirmou Jesus, dizendo: Jesus realizou seus milagres através de feitiçaria. Ou as cartas do advogado Plínio para o imperador Trajano, documentos históricos registrando a reunião dos discípulos de Cristo no nascer do sol. Ele ainda cita sua ética e confirma a existência deste ser único, que é tão seguido, independentemente dos riscos. O imperador Tibério tem apenas 10 pessoas que escreveram sobre ele, e ninguém nega sua existência. Jesus tem 40 registros ao redor do mesmo tempo falando sobre ele. Até seus adversários o reconhecem em seus livros históricos, sejam romanos, árabes ou judeus. É o único cujo tempo recontou sobre o seu nome. Ele ressuscitou uma nação inteira da noite para o dia. Seu nome protege até hoje aqueles que o mataram. Tudo isso estava escrito. Os maiores imperadores, os maiores impérios tornaram-se nações cristãs. A moral cristã é a única que trouxe liberdade, até para os ateus dizerem o que dizem. É assim que até quem diz que ele não existiu, vive dele. Exatamente. Tá vendo? Então tá bom.